Oi. Bom, tô aqui de novo, dessa vez para falar de um assunto que é mais difícil na língua alemã, mas que se você começar com calma, se você for passo a passo, você consegue se dar bem, que é a declinação em alemão. Bom, para que serve a declinação em alemão? O primeiro passo é você saber quando você vai usar cada tipo de declinação e para que eles servem. Existem 4 tipos de declinação: a declinação nominativa, a declinação acusativa, a declinação dativa e a declinação genitiva. A declinação nominativa, que é o primeiro caso, ela serve para você indicar quem é o sujeito da oração, quem é que está agindo na sua oração. Bom, se você quiser falar eu vejo o cachorro, eu é o sujeito da oração. Agora, se você tiver um artigo na frente, você teria que declinar. Mas no caso do nominativo você não precisa, porque ele não exige que você muda o seu artigo para você declinar. Por exemplo, Mann, homem. Qual é o artigo de homem? Der. Der Mann. Você não vai mudar, vai continuar der Mann. Para o feminino, Frau, die Frau. E para o neutro, das Kind, que é a criança, das Kind. Agora, se você quiser colocar um objeto direto, aí sim você vai ter que trocar o der, só o der, porque o die e o das vão continuar a mesma coisa. Mas primeiro, para que serve objeto direto? Porque no português, quando você fala alguma coisa, você não sabe, tipo, esse aqui é objeto direto só pelo artigo. Então, você tem que se perguntar. Por exemplo, eu vejo o cachorro. Estou vendo quem? O cachorro. Não teve preposição. Por exemplo, eu agradeço a minha mãe. Então, tipo, aqui nesse caso, a gente tem uma preposição que é a preposição a. Então, eu agradeço a minha mãe. Eu agradeço ao meu pai. Entendeu? Então, o que a gente teria? No caso do objeto direto, que é aquele que a gente não tem preposição, o der viraria den. Então, eu vejo o cachorro. Ich sehe den Hund. Ok? Aqui não é mais der, agora é den. Ich sehe den Hund. Ich sehe den Hund. Ok? Agora, no caso do feminino e o neutro, nós não temos essa mudança. E continua sendo Ich sehe das Kind. Ich sehe die Frau. Ok? Ich trinke das Wasser. Vários outros exemplos podem ser usados, mas o que é importante é que você não está mudando o seu artigo. O seu artigo para neutro e para feminino continua a mesma coisa. Agora, no caso que eu tinha falado de você tá tendo uma preposição entre o sujeito e o objeto da sua ação, você tem que mudar a sua declinação, e dessa vez é para o dativo. Por exemplo, eu agradeço a minha mãe, eu agradeço ao meu pai. Ich danke, por exemplo, para não falar o meu pai, porque aí a gente ia ter que declinar o mein. Vamos declinar primeiro só os artigos definidos, que é mais fácil, ok? Então, o der vai virar dem. Por exemplo, ich danke dem Vater. Eu agradeço ao pai, ok? Aqui não é meu pai, eu agradeço somente ao pai, ok? Ich danke dem Vater, ok? Agora, eu agradeço à mulher. Ich danke der Frau, ok? Der. O die vira der. Ah, mas peraí, o der não era masculino? Sim, o der é o masculino no nominativo. No dativo, o die, que era a preposição não, a partícula, que o artigo que dizia, isso aqui é feminino, ele vai passar a der. Então, der Frau. Ich danke der Frau. E para o neutro, a gente vai ter a mesma coisa, que vai ser dem, a mesma coisa do masculino. Então, ich danke dem Kind. Ok? E o último caso, que é o caso do genitivo, ele serve para você explicar, para você expressar uma posse. Então o que a gente teria? A gente teria como se fosse o apóstrofe S do inglês. Por exemplo, it's Mary's house. Entendeu? Essa é a casa da Mary. Mary's alguma coisa, entendeu? Então, I'll go to the doctors. Apóstrofe S, doctors, ok? Então é mais ou menos isso, essa é a ideia. Agora, por exemplo, eu vou para a casa do homem.
como ficaria? Não, por exemplo, para não ficar a frase muito grande, só para poder, tipo, sintetizar. A casa do homem. Das Haus des Mannes. Não é mais man, agora é manes. Com dois N's é S, ok? Manes. E o der, que era o der man, vira des manes. E para mulher, no caso feminino, a gente continua com a mesma coisa. Mesma coisa do dativo. Em vez de ser die, vai ser der. Por exemplo, das Haus, der Frau. É basicamente isso. Esse é um resumo, assim, para vocês terem uma ideia de para que serve a declinação. Nos próximos vídeos eu falo um pouco mais sobre os casos de declinação, quando você vai declinar artigo indefinido, quando você vai declinar com adjetivo, entendeu? Então uma coisa que é muito importante para quem está começando a estudar declinação é que você tem que ter um vocabulário bom e para cada palavra que você souber, você tem que saber também o artigo. Porque se você não souber o artigo, você não declina, ok? Então tem algumas dicas também, por exemplo, terminar com on é feminino, entendeu? Terminar com hen é neutro, entendeu? Das Mädchen e, sei lá, die Wohnung, entendeu? Tem umas dicas assim, mas isso daí é assunto para outro vídeo, ok? Até a próxima.